finalidade o cumprimento do artigo 35, inciso 2 da Lei Orgânica e artigo 140-A do Regimento Interno, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do projeto de lei complementar número 2 de 2017. Na presente audiência serão expostos os motivos da proposta, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público, especificamente sobre o tema do projeto. A audiência pública terá duração de 30 minutos. Será franqueada a palavra aos representantes do chefe do Executivo, aos senhores vereadores e ao público inscrito. Convido o senhor Marcos Aurélio Habitante, secretário municipal de Planejamento e Meio Ambiente, para fazer a explanação do projeto de lei complementar número 2 de 2017, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 254 de 2007, que institui o plano diretor de desenvolvimento do município. O secretário terá 10 minutos para a explanação. Senhor Marcos Aurélio, faz a explanação, por favor. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer à casa pela recepção e a oportunidade de estarmos juntos, todos nós aqui, a sociedade e poder público, tentando sonhar com uma nova Caçapava. Agradecer às pessoas que estão aqui presentes, que já fizeram grande parte desse trabalho e hoje contribuíram muito no desenvolvimento do processo, quando fizeram parte das consultas públicas, e boa parte das sugestões que nós vamos falar hoje, a partir do momento que nós passamos de um princípio de revisão de uma lei já existente, que é a 254 do plano diretor, nós temos esse importante fato para ser considerado. Não é uma lei nova, é uma revisão da lei, né? Então, não cabe a nós questionarmos toda a legislação, mas simplesmente os artigos que foram sugeridos de serem alterados e revisados. Como a lei já tem 10 anos, a cidade caminhou, a cidade avançou, né? E precisa ser atualizado. As necessidades hoje são outras, as normas são outras, na questão da educação, por exemplo, na questão da saúde, né? Então nós temos vários pontos que vão ter que ser analisados aí pela sociedade. Nós fizemos uma devolutiva, né, para a sociedade, mediante, após as consultas públicas, e fizemos um boneco do projeto de lei que posteriormente foi encaminhado à Câmara, e nós vamos agora aguardar as sugestões dos vereadores, as emendas, né, em cima do projeto que o Executivo encaminhou. Então vou só formalizar aqui. Senhor Presidente, pelo presente, encaminho o incluso projeto de lei complementar que altera a redação da Lei Complementar 254, de 5 de junho de 2007, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento do município, para que seja levado à apreciação e posterior aprovação por Vossa Excelência e seus dignos pares. O incluso projeto de lei complementar se faz necessário para atender a necessidade de adequação da legislação vigente às novas necessidades do município. A Constituição estabelece, no parágrafo 1º do artigo 182, que o Plano Diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. E a sua instituição, bem como sua readequação, é obrigatória para as cidades com mais de 20 mil habitantes. O Estatuto da Cidade, Lei Federal número 10.257, de 10 de julho de 2001, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece as diretrizes gerais sobre o processo legislativo do Plano Diretor. A Lei Orgânica do Município de Caçapava estabelece no artigo 70, inciso 27, que compete privativamente ao prefeito elaborar o plano diretor, ou seja,
matéria de lei de iniciativa do Poder Executivo. A predita Lei Complementar Municipal número 254 de 2007, seguindo os ditames da Constituição Federal, Estatuto da Cidade e Lei Orgânica do Município, foi instituída para o desenvolvimento constante do município sob os aspectos físicos, social, econômico, administrativo, desejado pela municipalidade. Embora único, o plano diretor deve ser adaptado constantemente para se adequar às novas prioridades. O presente projeto de lei complementar municipal objetiva realizar alterações ao plano diretor, trazendo-o para a nova realidade do município, suas novas prioridades, através de um processo que implique nas modernas técnicas de administração, conjugada com os recursos disponíveis, mantendo assim a efetividade do plano diretor. Para a elaboração do referido projeto, foram observadas formalidades fatídicas, jurídicas e legais. As fases de coleta de dados, interpretação dos dados e fixação dos objetivos foram rigorosamente cumpridas, bem como foram realizadas 4 consultas públicas junto à sociedade, assegurando-se a eficácia no desempenho das competências da lei do plano diretor, chegando ao final no resultado do projeto que ora é apresentado, que já foi previamente aprovado pelo Conselho da cidade de Caçapava. Esse projeto está de acordo com as exigências da legislação federal e abrange de forma global a estratégica, a política de desenvolvimento urbano para o município de Caçapava. Acompanha este projeto a planta de diretriz viária do município, planta número 1, planta de macrozoneamento, escala 1 para 35 mil, planta número 10, zona especial de interesse social, escala 1 para 35 mil. Por fim, verificada a existência de irregularidade formal e material, espero ser o presente apreciado e aprovado por Vossa Excelência e seus dignos pares. Valho-me do ensejo de reiterar os protestos de estima elevada, distinta consideração. Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal. Bom, o que tem no telão ali é esse ofício, né? E agora nós vamos fazer um breve relato, em função do tempo, e como as pessoas que estão aqui presentes participaram efetivamente, eles conhecem mais, muito bem profundamente esse processo. Ali nós temos o cronograma que foi elaborado, o desenvolvimento das consultas públicas, e a posteriori foi feita a apresentação da devolutiva com aprovação pelo Conselho da Cidade. O plano diretor do município, ele exige que seja revisto, né? Mas nós temos um agravante que ele está entrando em extinção, vamos dizer assim, no dia 5 de junho. Né? Então é importante que a gente caminhe no sentido de avançar com esse processo e seguir as tratativas para essa aprovação assim que possível. Dentro do plano diretor, ficou estabelecido que nós temos várias alterações de artigos de várias áreas técnicas da gestão pública. Então nós temos alterações pertinentes à saúde, à educação, à administração, a tudo aquilo que implica no desenvolvimento da cidade. Em função do tempo que nós temos aqui, na última reunião nós levamos 2h30 para explicar todos esses artigos, nós vamos caminhar agora, junto com o Legislativo, para suprir as dúvidas dos vereadores, no sentido de que, se houver alguma dúvida, nós possamos estar apresentando essas alterações. Entendo que é um projeto de lei até bastante simples, em função de uma lei antiga muito bem feita, né? Onde foi detectados, inclusive, algumas falhas, alguns erros. Alguns dos artigos que nós colocamos foi simplesmente para corrigir erros, até gráficos, né, que tinham no plano diretor. Então, nós, em função disso,
nos colocamos à disposição. O Executivo, admitindo um erro, inclusive da proposta que foi encaminhada, isso aí a sociedade não conhece, porque foi feito agora, né? Nós encaminhamos ao senhor presidente, através do ofício 189 de 2007, que na realidade é a novidade que o Executivo está trazendo, e as novidades que o Legislativo vai trazer, mas a do Executivo cabe a mim colocar. Senhor presidente, mensagem aditiva ao projeto de lei complementar 02 de 2017. Tenho a satisfação em cumprimentá-lo e dirigir-me a Vossa Excelência para incluir, com fundamento no artigo 149 da Resolução número 3, de 20 de abril de 2006, Regimento Interno da Câmara Municipal de Caçapava, mensagem aditiva ao projeto de lei complementar 02 de 2007, que altera a redação da Lei Complementar 254, de 5 de junho de 2007, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento do município. Mensagem aditiva. Fica incluído na redação do artigo 2 do projeto de lei complementar número 02, 2017, o seguinte: parágrafo único. A lista de zeis constantes na planta número 10 ficam acrescidas as seguintes zonas de interesse social: zeis, conforme planta anexa a esse aditivo. Nós já tínhamos no projeto de lei encaminhado para vocês 86 áreas demarcadas, mas em conversa nesse período, em função até do conhecimento de outras pessoas que foi agregado, nós tínhamos dentro da área de Caçapava Velha algumas áreas que não tinham sido contempladas. Então se criou dentro da área de Caçapava Velha mais 3 áreas. Número 87, Caçapava Velha, Rua São Camilo. Número 88, Caçapava Velha, Rua São Benedito. Número 89, Caçapava Velha, Rua Santa Cruz. Número 90, Parque Eldorado, que já é aqui, né? 91, Vila Paraíso, Travessa ABC. 92, Vila Paraíso, Castelo Branco. E número 93, Chácara Pajé. Aproveito o ensejo para reiterar os protestos de estima elevada consideração. Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal. O que foi isso? É que a gente detectou que nós tínhamos ainda algumas áreas que não tinham sido previstas na planta 10. Então, em função da colocação disso, nós sugerimos a colocação de mais 7 áreas, são pequenas, mas é importante, dentro da proposta de regularização fundiária do município, estabelecer que essas áreas também são zeis, que ajuda a posteriori na regulamentação dessas áreas. Então, se alguém tiver alguma dúvida, depois nós temos a planta aqui em papel, para ver todas as áreas anteriores, e mais essas 7 áreas que estão descritas aqui na nova planta. Então, o Executivo hoje encaminhou só esse aditivo a mais. Acho que o que nós teríamos para colocar seria isso, e fico à disposição aí para que suprir qualquer outra dúvida que possa ser encaminhada. Obrigado. Boa noite. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Peço a palavra, presidente. É apenas para tirar umas dúvidas. Na verdade, as dúvidas são muitas, mas eu... Olha, como que vai fazer? Se você vai ficar de costa para ele, como que você vai fazer uma pergunta de costa para o secretário? Não tem condições. Olha, eu sou de acordo com qualquer solução. Se alguém me apresentar uma solução, eu estou de acordo. Certo?
Marcos, né? Boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Ô, Marcos, as dúvidas são várias, mas eu numerei uma aqui, que essa é uma dúvida que eu não consegui sanar comigo mesmo. As outras eu venho sanando através de pesquisa de lei, pesquisa de internet. Eu queria saber como que chega a essa medida da cidade. Por exemplo, tanto de zona rural, tanto um total de 369, porque assim, ó, no plano anterior nós tínhamos 301 quilômetros de zona rural, agora nós temos 30. Mas o total dava 378 quilômetros quadrados, e agora está dando 369. A impressão que fica é que a cidade encolheu. E essa é uma dúvida muito grande. Eu queria saber qual que está certo, se é o antigo ou se é esse. Então, como eu mesmo coloquei, o plano anterior havia alguns erros, né? E, inclusive esse é um deles. Então fica claro que no município, inclusive através reconhecido pelo IBGE, que é um órgão respeitável e confiável, que o município tem 369 quilômetros quadrados. A partir disso, foi checado através do software que a gente tem de geoprocessamento, que estabelece todo o perímetro do município, que você vê que no plano diretor não se cita nada em alteração de perímetro de município, ou seja, não houve alteração de área do município. E o que foi feito? A partir disso, nós temos várias áreas distribuídas dentro do município como macrozonas. Então, se você pensar que anteriormente, na lei antiga, nós tínhamos apenas duas áreas estabelecidas na lei, como zona urbana e zona rural, aonde estariam as áreas de preservação, aonde estaria a área de expansão urbana, aonde estaria a área industrial, a área de transição e todas as outras macrozonas, dentro da zona rural. Então foi um grande equívoco você falar que o município tinha 300 quilômetros de zona rural, sendo que não tinha. Na realidade, essa área de zona rural estava subdividida em várias outras macrozonas. Então esse é o primeiro erro da lei anterior. O segundo erro é a quantitativo das áreas, porque hoje quando você somar todas as macrozonas, dá 269, que inclusive é a área reconhecida pelo IBGE. Eu fiz essa soma aqui, eu só queria tirar essa dúvida, porque a gente passa na rua, as pessoas perguntam, pô, mas Caçapava encolheu, Caçapava diminuiu? Então essa era a dúvida que eu tinha. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra aos seus vereadores. Eu queria fazer uma pergunta, Marcos, que na reunião que nós tivemos, inclusive o vereador Jaime falou da questão do Eldorado, que lá ainda não é legalizado, e ele não estava dentro da legalização. E vocês colocaram, só que olhando no mapa, a parte do desenho, ela passa assim, rente ao Rio Paraíba. Está se respeitando a distância que é pela lei de distância de construção do rio, ou aquilo é só, não dá para a gente entender muito? Como perímetro de zona de interesse social, nós delimitamos o contorno que é visível ao mapa, né, visível à imagem de satélite disponível que nós tínhamos no perímetro do município. Mas fica evidenciado, é importante ressaltar, a colocação é muito importante, porque nunca se regulariza uma área em área de preservação permanente, nunca se regulariza em APP, nunca se regulariza uma área em área de risco. Então é importante, por mais que o bairro tenha um rio, por exemplo, né, não só o caso do Eldorado, mas qualquer outro bairro, que tiver um rio que corte o bairro, as casas que tiverem em área de preservação permanente, que chama APP, não são passíveis de regularização. Então, independe do perímetro que se coloque hoje, qualquer casa que tiver em APP ou em área de risco, não há possibilidade de regularização, independente do perímetro das EIs. Então, o perímetro que foi feito nessa proposta do mapa 10
É o perímetro visível onde há a ocupação consolidada. Então, a partir do que a gente visualiza de ocupação consolidada, na imagem que nós temos disponível, que também a gente sabe que a cidade avança nesse sentido, se fizer hoje, talvez tenha mais algumas casas que estão fora. Mas no momento, o que é importante também ressaltar, acho que a colocação também é muito feliz. No momento que se propõe fazer a regularização e se inicia o processo, há que se fazer um trabalho em loco. Então, todas as áreas de interesse social que forem passíveis de regularização, tem que ser montado um processo. E esse processo exige a contratação de um topógrafo, tem que ir lá ser feita a demarcação, a conversa com todas as famílias, checar as questões sociais. Então existe um processo bem complexo até, por isso que não se regulariza tão facilmente, né? Senão seria só por uma canetada. E o processo não é assim, o processo é demorado. E se algo não tiver previsto hoje aqui, uma pequena alteração, para mais ou para menos, não é muito problemático. Porque se caracterizar o consolidado, o uso consolidado, fica fácil em função do quê? Do histórico do bairro e do levantamento que é feito dos dados técnicos e sociais. Posso complementar, por favor? Houve uma alteração no termo de regularização de ocupação precárias, que é exatamente nessa questão, que antes, no plano atual, ele permite ocupação em área de risco. Isso foi retirado. Isso não é legal. Então ela tem, nessa e em todas as outras leis, mesmo uma zona de interesse social que se passar um córrego no meio, as laterais de 30 metros, conforme previsto na lei federal, tem que ser respeitada. Se tiver uma nascente numa área de interesse social, ela tem que ser respeitada. Mas isso tudo é detalhado caso a caso, projeto a projeto. O foco dessa planta é definir a área como um todo. E depois, dentro da regularização, é que se vai detalhar essa questão. E somado a isso, o Parque Eldorado, grande parte dele hoje está regularizado, parte não. Porém, ele como um todo se tornando uma vez, a gente tem essa condição de fazer um estudo mais completo. Tá bom? Boa noite a todos, boa noite, senhor secretário. Eu gostaria só de que me esclarecesse o artigo 11º, artigo 11, no parágrafo 4º, fala de cooperativas por união de grupos locais e outros voltados prioritariamente para as vocações do município nas áreas de turismo, desenvolvimento imobiliário, logística empresarial, desenvolvimento industrial, agronegócio e meio ambiente. Eu gostaria de saber se o meio ambiente ele contempla as cooperativas de reciclagem. Contempla. A ideia é justamente isso. E depois nós temos até, mais à frente, algo que fomenta as cooperativas, principalmente da questão de reciclagem. Então, houve um avanço, inclusive isso foi uma proposta da sociedade no levantamento das consultas públicas. A questão ambiental foi muito focada na consulta pública. E as cooperativas é um instrumento importantíssimo, né, que a gente entende como geração de emprego, de renda e principalmente com o efeito social e ambiental que ela gera para o município. Então está preservado também. Porque hoje nós temos duas cooperativas que não têm apoio, que não têm, então à mercê da sorte. Se contempla sim, vereador.
Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Eu queria só comentar, secretário, que na discussão, naquela reunião, né, na verdade foi uma reunião para orientar e a gente ter já a primeira conversa sobre o que a gente ia, sobre a audiência pública, e nós questionamos sobre as emendas, quem poderia fazer ou não. E ficou esclarecido que as emendas aditivas podem ser feitas por vocês, o executivo. Mas as modificativas têm que ser feitas pelos vereadores, certo? Que vocês não podem mais modificar o projeto depois de ter ouvido a população na rua, tudo. Não, vocês não podem mais. Então, o momento agora da gente estar mostrando o que nós discutimos, o que a gente tem intenção de mudar, até algumas correções mesmo no texto, né, que foi identificado por alguns vereadores. Não que era erro do artigo, mas erro no texto, na escrita, e então vai ficar definido que vocês já mandaram as emendas aditivas, que é o Eldorado, já foi protocolado na casa, né? E a respeito sobre a Caçapava Velha, que foi o que nós solicitamos. E as emendas modificativas nós vamos estar apresentando aqui nas audiências públicas, para que elas tenham validade depois na hora de votar o projeto. Presidente, Alexandre, só aproveitando enquanto eles estão avaliando, Caçapava Velha, ela já contemplava várias ex. E como é uma área bastante complexa com relação à regularização fundiária, a regularização do imóvel como um todo, a gente colocou alguns nomes apenas para referenciar o local. Não é que é a rua daquela... Não, é o local onde no mapa tem aquela rua, para referenciar. Basicamente, hoje, Caçapava Velha, ela, como um todo urbano, é uma ZEIS, ou são várias ZEIS. Por que são várias, não uma única? Porque cada parte ela tem que ser tratada de forma distinta. Cada ZEIS é um projeto específico. Então, dependendo da urbanização do local, ela se torna distinta. Tem local em Caçapava Velha que tem asfalto, água, luz, energia, perfeitamente urbanizado. Falta apenas finalizar a regularização. Tem outras que nem pavimento tem. Então a gente não pode tratar ela de uma forma geral como um todo. A Vila Paraíso, idem. A gente tem um local, por exemplo, que ela hoje é considerado como zona de meandro, no atual plano, e ela está, depois avaliado, obviamente, tecnicamente se viu que ele não é uma zona de meandro. E é um local que tem água, tem energia, telefone, tem uma estação elevatória da Sabesp e tem zona de meandro. Então, isso está sendo corrigido no macrozoneamento, transformando em zona urbana adequadamente, e isso vai permitir que se regularize. Mas importante também ter se tornado uma ZEIS, porque lá é uma região complexa também, já totalmente diferente de Caçapava Velha, numa outra complexidade, mas a gente aumentou, a gente ampliou, por isso que chamamos Paraíso ABC, que são 3 ruas, nome de rua oficial, água, energia, esgoto, e não pode ser regularizado porque é a zona de meandro. Transformando em urbana e zona urbana ex-mazéis, ela vai facilitar muito, vai permitir. E aí, adicionalmente, a gente percebeu também que tinha alguns outros núcleos ali na região, também como Vila Paraíso, que a gente acabou transformando. Então, por isso que tem aquelas outras, e a Chácara Pajé, que também é um núcleo que hoje está embargado, tem um problema lá, mas já tem várias chácaras, enfim, que merece também ser assistido. Por isso da nossa emenda aí nessa planta 10. Na verdade,
essa aprovação desse projeto é para a gente dar condições de desenvolvimento para a cidade e regularizar essas áreas que, na verdade, elas não são clandestinas, elas estão irregulares, dependendo da lei, para que as pessoas possam regularizar suas áreas. Não quer dizer que aprovando o projeto, amanhã está tudo regularizado. Eles ainda têm a lei federal, a lei de meio ambiente, todas as leis que eles vão ter que estar respeitando para que possa, no futuro, regularizar suas áreas. É isso, a gente estaria dando condições para a regularização, através de uma nova lei. Mas isso não quer dizer que nós estamos aqui autorizando, nós estamos dando autorização de regularização para a cidade. É mais ou menos isso que né? Muito bem observado, na verdade. O plano diretor, ele não regulariza absolutamente nada. Ele dá diretrizes. Ele determina se a área é urbana, se a área é rural, se a área é expansão, se a área é industrial, os núcleos. Ele simplesmente qualifica. Para cada caso, será uma formatação de regularização. A grande maioria, que assim enxergo, o município não deve ter custo. O custo é de quem iniciou o parcelamento, integralmente. Outros nem tanto, são núcleos habitacionais já muito antigos, que nem se sabe, né, nem tem mais o dono propriamente disso. Pava Velha tem casos assim, e que de alguma forma o município tem que entender como vai ser regularizado. Então são cada caso um caso, e não há regularização direta pelo plano diretor. Isso é feito posteriormente com estudo específico para cada caso. E o caso de Santa Luzia, que é tão discutido aqui, tão falado aqui, vai abrir possibilidades de se regularizar lá? Santa Luzia também é um equívoco dessa lei atual. Ela não foi definida. A área de Santa Luzia hoje, ela é um espaço sem definição específica no plano diretor atual. Uma delas, do nosso estudo, é transformar a área de Santa Luzia, isso está previsto, delimitado, já referenciado, transformando aquela área que hoje não é definida, a gente entende como núcleo urbano apenas, em área de expansão urbana. E integralmente como os ex. Então vai facilitar tremendamente a regularização daquela área, e isso já devia ter sido feito há tanto tempo, né? Mas, enfim, ela está sendo prevista assim, transformar em expansão urbana e em ZEIS, uma grande ZEIS. Santa Luzia é uma única ZEIS, ali não está dividida não, é uma única grande ZEIS. Observado. Vereador, só queria fazer um comentário, que o senhor Orlando foi uma pessoa que orientou a gente sobre uma área de descanso dos pássaros, tudo lá. E eu queria saber, o senhor deve ter participado das... Está sendo respeitado aquilo, senhor Orlando? O senhor pode nos ajudar aí, porque daí a gente já cobra aqui também, para que atenda a gente nessa observação do senhor, né? Eu não vi aqui a inscrição do senhor, e eu fiquei nessa dúvida se essa área que o senhor nos orientou ali que tinha que ser respeitada, se ela vai ser ou não. Eu também não tive resposta dessa proposta que a gente fez. Seria o seguinte: é a área de refúgio de vida silvestre, que quando relata as áreas do município como todo, área de proteção ambiental, área de meio ambiente, área de expansão urbana, não estava relacionado à área de refúgio de vida silvestre. Eu havia pedido que essa área fosse relacionada nessa lista.
porque ela é uma área específica diferente de todas as outras. Me disseram na época que ela não precisava ser relacionada porque ela estava dentro de uma APA e incluía automaticamente. Mas eu não concordei. E essa não concordância, eu não tive resposta se ela foi relacionada com uma área específica, única, porque o refúgio de vida silvestre, ele tem uma função social diferente das outras. Então precisava ter também incluído na relação. Eu não tive essa resposta. Deixa eu só colocar, posso colocar? Na devolutiva, aquela vez, eu até vou ler aqui como foi proposto, visando não só a zona de vida silvestre, mas a gente entende que todas as áreas de preservação são muito importantes. E um ponto que avançou muito, principalmente na Serra do Palmital, é que está sendo desenvolvido o plano de manejo. Então, o artigo, especificamente, isso que é importante a gente falar, que a gente quis justamente preservar esse seu aspecto, senhor Orlando. Vou ler aqui que a gente propôs, na realidade não fomos nós que propomos, foi a sociedade que propôs. Respeitar o plano de manejo da área relevante à Serra do Palmital e vida silvestre. Ou seja, o que ficar estabelecido no plano de manejo já está previsto hoje no plano diretor. Então, o fato da zona de vida silvestre, que é um dos pontos mais relevantes da discussão do plano de manejo, já está prevista aqui dentro. Mas não só a vida silvestre, como todo o entorno do plano da Serra do Palmital. Então, mais do que só focar na área de vida silvestre, nós resolvemos focar no plano como um todo, porque é muito maior do que só a área de vida silvestre. Então, esse foi um ponto bem importante que a gente preservou isso e foi colocado na devolutiva. Outro ponto importante também que a gente estabeleceu como uma diretriz até orientada pelo senhor, incentivo e apoio às ações de reflorestamento que garantam a perpetuação das espécies nativas através do banco de matrizes arbóreas Germoplasma. Então, dentro daquela diretriz ambiental que foi discutida aqui com a sociedade, nós colocamos na íntegra tudo que foi proposto por vocês. Tá? Só mais um esclarecimento. Eu ainda continuo em dúvida se foi relacionado o refúgio de vida silvestre como uma zona específica, independente dela estar numa APA. Não, ela não foi, porque quem vai estabelecer isso é o plano de manejo. O plano de manejo que vai estabelecer isso. E como a gente preservou todo o plano de manejo aqui dentro, consequentemente isso está estabelecido aqui dentro. É que a gente não ficou detalhando que o plano de manejo ainda não foi concluído. Então não adiantava a gente estabelecer isso até que o plano fosse concebido. Como o plano ainda está em desenvolvimento, a gente já fez genericamente, colocou o plano como um todo para ser respeitado no plano diretor. Então, consequentemente, essa área está dentro do plano diretor. Sim, então, mas o plano de manejo, então, depois de concluído, pode-se acrescentar no plano diretor essa área que eu estou... ele já vai estar. Porque a hora que você pensa no plano de manejo, o senhor vai acompanhar o processo, o senhor vai ver, o plano de manejo também estabelece um zoneamento interno dentro da APA. Sim. Inclusive com as restrições de uso de cada área, né? E vocações de cada área e assim por diante. Então isso está diretamente dentro do plano diretor, através do plano de manejo. Como a gente tem um plano de mobilidade, como a gente tem um plano de macro drenagem, a gente tem vários planos. Se eu for pegar tudo isso que está dentro de cada plano, esmiuçar e colocar aqui, primeiro que vai ficar redundante, e segundo que essa lei vai ficar gigantesca, né? Então, nesse sentido que a gente coloca como artigos, mas que isso se direcione a cada um dos planos pertinentes. Ok, mas vocês concordam que cada área específica da relação, ela tem uma função social diferente? Com certeza, com certeza. Então tá bom, obrigado. Senhor Orlando, desculpa, Marcos, só complementar, tem o artigo, o inciso 32, viu, senhor Orlando? Senhor Orlando, escuta aqui, escuta aqui. Inciso 32 desse mesmo artigo diz o seguinte: mapeamento e incentivo à preservação da vegetação natural dos biomas da Mata Atlântica, fragmentos de floresta ombrófila densa e de cerrados do município. Então aqui também a gente dá um reforço para mapear tudo isso. É uma diretriz do município fazer esse mapeamento. É o que a gente espera. Também. Obrigado. Obrigado, senhor Orlando. Só queria que constasse em ata isso, né? Que foi discutido também no plano. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Boa noite
nobres colegas, Marcos, Alexandre, população presente. Eu gostaria de estar apresentando algumas propostas, inclusive eu vou estar apresentando emendas sobre quanto a isso. O artigo 50, onde trata do Sistema Municipal de Saúde, eu gostaria de fazer, artigo 51, perdão, gostaria de estar adicionando um inciso, onde fala os demais incisos falam da construção e implantação de novas unidades de saúde, o ensino 4, construção e operacionalização do Centro de Especialidade Oftalmológica. E eu gostaria de estar acrescentando um inciso 5º nesse artigo, que tratasse da construção e operacionalização de do Centro de Diagnóstico e Tratamento Multidisciplinar para pessoas com transtorno global do desenvolvimento. Então, essa proposta eu gostaria de estar até colocando para discussão, mas que constasse em ata, porque vai ser objeto de emenda posteriormente, devido à brevidade até da votação do projeto. Talvez ela entre só no dia da votação. Uma outra emenda, Marcos, com relação ao artigo 53, que trata da política educacional. Na verdade, são dois incisos. Um, modificando o inciso 13, que ele fala o seguinte: manter a oferta do transporte escolar. Eu gostaria de complementar colocando inclusive para os alunos do NID, que são atendidos no contraturno, porque hoje esses alunos não são atendidos. Existe um jogo de empurra entre Secretaria de Educação e Secretaria de Cidadania, e eles alegam que eles não têm esse direito. Então, a gente, deixando claro isso na norma, eu acho que elimina essa discussão. E acrescentar um inciso nesse artigo a mais, que teria como texto base manter e ampliar a oferta de professor especializado de apoio para crianças com deficiência na rede pública de educação municipal. Artigo 53. A princípio são esses incisos, teriam outros, mas na próxima audiência eu vou estar colocando. Eu só estou colocando para a discussão dos pares e da população. E também eu defendo a supressão do inciso 16 do referido artigo. Tá ok? Quanto às emendas, vereador, realmente vocês têm toda a liberdade, acho que o assunto é pertinente, não consigo ver nenhuma oposição, a princípio, né? O que eu acho importante estabelecer é que, no fundo, o plano diretor, é importante ver o que o vereador colocou, ele abrange todas as áreas da cidade, né? O vereador está colocando aqui na área de saúde, por exemplo, então dá importância de se enxergar a cidade como um todo, né? Na saúde, na educação, no transporte, e enxergar que a cidade é muito mais do que o seu território. A cidade são as pessoas e quais são as necessidades das pessoas, né? Então acho que essa colocação do vereador é muito pertinente, sim, e cabe à sociedade aí avaliar, mas ao meu ponto de vista, apesar de eu não ser da área médica, né, mas fica difícil de ser contra a proposta do vereador. Nós estamos propondo também nessa emenda modificativa, no inciso do artigo 53, no inciso 10, a gente está voltando o texto que era anterior, onde fala: assegurar a participação do Conselho Municipal de Educação e dos conselhos de escolas e associações de pais e mestres nos assuntos relacionados à educação. Eles estavam tirando a participação dos pais e mestres, né? Na realidade, das associações, na realidade a gente não estava tirando, é que estava, como a secretária de Educação colocou,
ela colocou sociedade como um todo. Ela não entendeu que só a associação de pais e mestres que é pertinente à discussão da educação. Ela entende que a sociedade traduz também a associação de pais e mestres. Mas, para ficar mais claro, eu entendo que se a gente colocar a sociedade e pais e mestres, é pertinente. Então, não vejo problema, não. É que tinha sido um conceito mais amplo, mais genérico. Mas, se quiser focar e ficar mais objetivo, não vejo problema. Eu acho que nós conversamos e, né, é o texto que já estava. Eu acho importante colocar associações e pais e mestres, tá bom? Porque sem problema. Fica difícil a sociedade entrar na escola para opinar, né? Então a gente acha que deveria constar sim que associações de pais e mestres. Não, sem problema. Continua franqueada a palavra aos seus vereadores. Senhor presidente, nobres colegas, secretário, Alexandre, público presente, boa noite. Minha observação fica aqui por conta do artigo 74. O artigo 74 aqui, na realidade, o que está vigente, no seu parágrafo único, ele diz o seguinte, que durante o período de vigência, qualquer acréscimo, substituição ou supressão de um de seus artigos poderão ser obtidos por meio de emendas do Legislativo, submetidas ao Executivo para sua validação, ou por lei municipal de igual finalidade, desde que cumpridas as mesmas exigências na aprovação do plano diretor. A nova redação dada ao artigo 74 tira o poder da Câmara, do Poder Legislativo, de apresentar emendas ao projeto, ficando única e exclusivamente a encargo do Executivo promover essas mudanças. Então, essa observação que eu tenho para dizer, porque o Poder Legislativo está aqui justamente para isso, né? Então, acho que a união dos dois poderes, tanto lá quanto cá. Então, a observação que eu faço é essa. A redação nova ficou no seguinte sentido, né? Aí, no artigo 74, que o Plano Diretor de Desenvolvimento de Caçapava passa a vigorar a partir da data da publicação desta lei complementar, até que outra modifique ou revogue, estabelecida sua revisão a qualquer tempo, caso necessário, por encaminhamento de sua atualização pelo Executivo Municipal à Câmara Municipal, que deverá revê-lo em ato de aprovação de alterações eventuais, desde que cumpridas as mesmas exigências na aprovação deste Plano Diretor de Desenvolvimento. Então, aqui fica claro a intenção de excluir o Poder Legislativo desta situação de promover emendas, suprimir artigos. Então, eu acho que a gente precisa aí realmente modificar esse artigo para que haja equidade entre os poderes. A minha observação é apenas essa, presidente. Gostaria de contribuir. A gente conversando viu que realmente o texto não ficou como deveria. Eu imagino que houve realmente um equívoco aí, é por isso que eu falo da humildade de saber quando errou, assumir. Primeiro que não houve intenção proposital, acho que isso é claro, mas também, se eu for levar ao pé da letra, eu até gostaria de ressaltar, que diz assim, caso necessário, por encaminhamento de sua atualização pelo Executivo à Câmara Municipal, de qualquer forma o poder está preservado, que deverá revê-lo em ato de aprovação de alterações eventuais, agora que eu peço atenção, desde que cumpridas as mesmas exigências na aprovação do plano. E a aprovação do plano cabe às emendas. Então, pode não estar tão feliz o texto quanto o outro, que era mais explícitos, mas implicitamente está aqui dizendo que tem que seguir o mesmo rito. E o rito, cabe dentro do rito as emendas da Câmara. Então, mas eu entendo que para ficar mais claro, para evitar qualquer dúvida, que a gente possa rever isso daí, não vejo problema nenhum. Mas está implícito aqui que só pode ser feito desde que é cumprido o rito conforme a aprovação do plano. E na aprovação do plano, cabe as emendas dos vereadores. Mas foi um equívoco que eu acho que tem um conserto e não houve má fé nem má intenção. Vereador, eu só gostaria de reforçar o que o Marcos falou, no sentido de que não houve qualquer intenção
em retirar ou alterar essa possibilidade do trabalho do Legislativo. A preocupação maior foi quanto aos prazos e a qualquer tempo. O foco realmente foi no a qualquer tempo e dos prazos, para que a gente não fique engessado como nós estamos hoje. Enfim, só realmente gostaria de reforçar o que o Marco falou, no sentido que não houve qualquer intenção, e acho totalmente válido que se volte parte desse texto, submetidos a que fala aqui, caminhamento e utilização do Executivo à Câmara, que deverá revê-lo. Ele já falava da parte do Executivo, no parágrafo único, que a acréscimo de pressão de seus eixos poderão ser obtidos por meio de emendas do Legislativo submetidos ao Executivo para sua validação. Então eu realmente concordo que esse parte, pelo menos, do texto volte. Eu só pediria que, aí é um pedido que se atente quanto ao qualquer tempo que permaneça e a validade também, que a gente não ingesse o plano diretor. Então acho que dá para fazer uma junção, talvez, dos dois textos, como está, e acrescentando daí a parte do poder do Legislativo em estar atuando. Esse é o meu pedido. Perfeitamente, eu agradeço o esclarecimento. Obrigado. Eu queria também que constasse em ata que o vereador está preparando uma emenda para ser apresentada na próxima audiência sobre o fomento. A gente tem alguma coisa sobre a cultura do município aqui, mas ela é muito vago. A gente vai estar colocando um artigo aí, ainda está desenvolvendo, baseado na lei federal, sobre o incentivo e fomento. Não adianta a gente só ter a história e a cultura da cidade, mas a gente tem que trabalhar ela também, senão ela fica só no papel e não tem essa obrigação de ser feita. Então a gente está trabalhando, de constar em ato, que a gente vai estar apresentando também essa emenda sobre a parte que fala sobre a cultura do município. Continua a francar a palavra aos senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando. Fica franqueada a palavra ao público pelo prazo de 5 minutos. Com a palavra o senhor Jorge Luiz Rodrigues de Araújo. Boa noite a todos. O que se viu aqui foram perguntas que pareceu que o plenário ainda não está bem ciente do plano diretor. E que teve consulta pública, e mais de uma, e a Câmara tem 8 comissões e todas estavam ausentes na consulta. Muitos dos assuntos aqui foram repetidos pelo senhor secretário, que já foram abordadas lá. O que eu tenho que falar aqui, mais assunto legislativo, eu vou esperar a moça terminar para continuar. Obrigado. Eu gostaria de saber, primeiramente, quando foi publicado o edital dessa audiência, em especial se foi feito antes do dia 8. Essa é a primeira questão que eu tenho a tratar aqui. Sobre área contaminada, não foi falado nada aqui. A Comissão de Saúde, área contaminada diz respeito à saúde, à vida de todos os seres, e não se foi falado sobre área contaminada. Quero saber do senhor presidente o que consta do projeto sobre área contaminada. Falou-se aqui também em fazer emenda. Pergunto, como fazer emenda depois que o projeto já foi submetido ao Conselho da Cidade? É possível isso? Quero que o senhor responda para mim. E também sobre o início da vigência da lei. É possível que seja vigência imediata logo após a publicação? Então, repetindo em síntese. Primeiro, quando foi publicado o edital? Se é possível fazer emenda depois que o Conselho da Cidade se manifestou? Terceiro, o que consta de área contaminada? E, por último, se é possível fazer a vigência da lei logo após a publicação. Muito obrigado.
Quanto à publicação, como está de acordo com o legislativo, saiu do executivo, eu não poderia afirmar, depois eu peço à Câmara que informe. No que diz respeito à área contaminada, inclusive foi uma proposta de um arquiteto aí que contribuiu muito para as nossas consultas públicas. Eu acho que, inclusive, depois no dia da consulta pública e da devolutiva, ele falou, poxa vida, eu senti falta da área contaminada. Eu lembro dele colocar isso, e eu também lembro de falar para ele o seguinte, que a gente entende que isso existe, que é um processo antigo dentro da cidade, e que nós precisamos avançar com isso, que nós não tínhamos competência, coloquei dessa forma para ele, ele sabe disso, para definir essas áreas, que é um projeto que a gente tem hoje junto à Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Inclusive estamos buscando um recurso, uma parceria que não cabe a nós discutirmos aqui, mas é um esclarecimento, né? Isso não tem nada a ver com a lei, uma parceria internacional com uma ONG a fundo perdido para tentar vir recuperar, porque hoje ficou um passivo que ninguém sabe quem é a mãe, né? Ninguém sabe quem toma conta, mas eu entendo que realmente não está demarcado no plano diretor as áreas contaminadas, porque a gente hoje entende que não temos técnicos dentro do município, e isso tem que ser contratado, um serviço externo com profissionais, mas que, é o que eu falei, a qualquer tempo o plano pode ser revisto, e isso, se for o caso, pode ser avaliado. Eu não tenho nenhuma objeção contra, que a gente só se colocou porque nós não nos sentimos capazes, com a humildade de falar isso, não é sinal de arrogância, muito pelo contrário, nem de burrice, é sinal de humildade dizer que não temos técnicos dentro do setor para poder definir isso. No que diz respeito às emendas, a Câmara tem o seu regimento aí, e é importante que eu enxergo que a Câmara Municipal representa a sociedade, né? Então, se a gente fez um papel de consulta pública no sentido de construir a proposta do Executivo, mas eu enxergo a Câmara de Vereadores também como representante da sociedade, né? Apesar de não ser na consulta, não necessariamente todos estarem presentes, mas alguns vereadores tiveram presentes. Sou obrigado a ressaltar a vereadora Reinalma, que estava presente em todas. Eu acho que ainda é um momento da sociedade avançar, discutir, inclusive a própria sociedade propor emendas. Eu acho que assim, é um tempo da gente avançar, é um tempo da gente somar. Então eu não vejo um tempo de prejuízo, eu vejo um tempo a mais para a gente poder fazer essa lei cada vez melhor. Como a gente já identificou aqui erros grotescos de 16 virar 10 e coisas bobas, é importante que haja emenda para corrigir, mas acho que é também a emenda no sentido de melhorar. Então, nesse sentido, eu acho saudável que haja essa discussão. E quanto à aplicação da lei, eu entendo que existe um prazo, mas como nós temos hoje a lei vencendo no dia 5 de junho, esse prazo vai ter que ser pensado, vamos dizer assim, mas com a lei, se Deus quiser, votada, porque eu acho o prejuízo maior para o município não ter essa lei votada e ficar sujeito a não receber financiamento, a não avançar nas discussões hoje que a gente tem junto a deputados, a emenda de deputados, buscando verba, porque se a gente ficar sem o plano diretor, hoje um dos condicionantes, quando você vai fazer um convênio, pergunta, o município tem plano diretor? Se falar que não tem, o dinheiro já não vem. Então, eu acho que é um prejuízo maior para o município ficar sem o plano diretor esse período. Com a palavra o senhor José Raimundo G. Ferreira. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente e os representantes da prefeitura. Queria abordar rapidamente um tema que foi mencionado, eu acho que de uma forma muito feliz, pela vereadora Reinalma, né? Que é a respeito das cooperativas. A cooperativa, nós sabemos que é um organismo, né, que proporciona um alavancamento social, né? Agora, eu queria que constasse a ata, inclusive, que essa figura da cooperativa fosse também ampliada para figuras de OCIP e ONGs, porque a cooperativa era um pouco limitada, né? Ela exige um certo número de pessoas,
participantes. Então, essas outras, a UCIP, por exemplo, ou outra, ou uma ONG, era mais flexível. Entendeu? Então, ela dá uma margem maior de se trabalhar. Tá certo? Obrigado. Só para acrescentar, no artigo 45, o inciso 16, especificamente o 16, incentivar a implantação de cooperativas locais voltadas às atividades de reciclagem de resíduos do município. Então, assim, especificamente já foi contemplado, inclusive com sugestão da sociedade civil. Mas olha, você vê como é que é importante uma emenda no sentido de acrescentar uma UCIP e uma ONG. Por isso que eu acho, gente, a gente está aqui para somar e a gente está num caminho muito bom. Com a palavra o senhor Francisco Carlos Ventura. Bacana. Valeu, Francisco. Com a palavra o senhor Carlos Henrique Silva. Boa noite, senhor presidente, nossos vereadores, Marcos, Alexandre, pessoal que está acompanhando essa audiência. Eu anotei algumas coisinhas que já foram faladas aqui no começo. Eu queria, só a título de esclarecimento, que acho que é bom a gente colocar algumas coisas. Foi comentado aqui, até foi o senhor vereador Lúcio que falou a preocupação da questão da imagem dos limites das áreas de ZEIS, né? Isso já foi previsto no plano diretor, eu verifiquei aqui, no que está em vigência, no artigo 19, fala que, como você não tem uma precisão específica da parte da ocupação urbana, foi acrescido até 100 metros de distância dessas zonas, para que você possa, através de uma topografia, você delimitar realmente qual é o trecho daquelas leis que precisa ser regularizada. Então, isso já está previsto na lei, certo? Então, até eu lembro que na discussão do plano diretor, alguns vereadores queriam passar essa medida para 500 metros, só que isso ia sobrepor um em cima do outro, né? Então, foi colocado 100 metros, está aqui. O Marcos pode ter olhado, é artigo 19, foi mantido. Eu acho que tem que ser mantido mesmo, porque, imagina, gente, a gente fala de georreferenciamento. Se aceitar um erro de 100 metros é muita coisa. Então, acho que está dentro do limite aceitável. Com relação à questão das regularizações, a gente ouviu falar aqui a respeito lá do Parque Eldorado, e realmente, em 2005 a 2007, foi feito um levantamento dos parcelamentos clandestinos na cidade, e a premissa que foi utilizada era a questão ambiental, sim, né? Então, como o Alexandre falou, o Marcos falou, bairros que você possui um córrego, uma nascente, alguma coisa que atravesse ele, você tem que considerar, né? E o Parque Eldorado, como o Rio Paraíba é um rio federal, a lei estabelece 100 metros de APP dele. Então, nós temos uma faixa de casas que invadiram lá, que lá em 2007 eram 49 casas, que eu acho que aumentou. Aquelas casas realmente não têm condições de regularizar. Então, eu teria que ter uma política ambiental, habitacional para remover aquelas pessoas e devolver a APP do rio. Então, essas casas não tem jeito mesmo de regularizar, né? Santa Luzia foi falado aqui. Santa Luzia é um local complicado, né? Porque nós temos ali áreas invadidas, temos fazendas que foram subdivididas, temos área da via férrea, que o pessoal invadiu, que hoje é dessa MRS, que precisa ter um acordo com ela para fazer uma cessão, né? Que ali vai ter que ser uma cessão, que a rede não passa mais dali. E vai ficar isso até quando? Então isso, como foi falado aqui, cada parcelamento clandestino irregular, ele tem que ver a sua especificidade, o que pode ser feito, o que ele tem de infraestrutura, né? Tem casos que a gente consegue implantar alguma coisa, tem casos que já foi feito. Foi falado aqui também de Caçapava Velha. A gente tem ali a Vila Medeiros, que a Vila Medeiros foi um processo que alguns vereadores, Berg estava aqui na época, alguns vereadores, a Reinalma, a gente conseguiu
aquela pavimentação através de emenda parlamentar, para conseguir pavimentar, porque a cada parcelamento existe uma exigência que é colocada pelo Ministério Público. A Prefeitura não faz o que ela quer. Então, por exemplo, a lei do plano diretor inclui outras áreas para regularização. Só que não é simplesmente incluir o que vai regularizar. Aí tem que levantar os dados técnicos. Isso tem que ver se tem ação na justiça, se não tem. Porque tem casos de processos antigos. O que ocorreu na época. Fazer um estudo e o levantamento e tem que ter o aval do Ministério Público, senão não faz regularização. Porque quando esse processo vai para o cartório faz uma consulta ao MP para ver a manifestação do promotor. Se o promotor falar que não tem condições, isso volta tudo. Então isso, eu falo que é feito num tripé, né? A população, Prefeitura e Ministério Público, depois que a lei está estabelecida. Mas assim, dentro de todos os loteamentos que a gente sabe, graças a Deus a gente não tem um problema crônico. O problema crônico era a Vila Paraíso. Eu até conversei com o Alexandre hoje sobre isso, que ali nós temos aquele problema das lagoas de estação de areia que ficaram lá, né? E que tem trechos que a gente consegue separar para regularizar. Agora, no restante, não. Então, acho que isso é importante a gente esclarecer aqui, porque o plano diretor em vigência, ele já fez uma parte da regularização. Nós estamos complementando para dar um arco maior para que a cidade possa atingir a meta de buscar o maior número de empreendimentos, de parcelamentos que precisam ser regularizados. Isso é uma questão importante para colocar aqui. Deixa eu só ver mais uma outra coisa. A questão de áreas contaminadas que foram faladas aqui. A CETESB hoje ela tem lá um rol das áreas contaminadas por município. Até entendo que isso é um assunto específico do dia a dia da secretaria, né, Marcos? Que a gente, na hora de fazer um licenciamento, né, de um empreendimento, alguma coisa, saber se a área é contaminada ou não. Até eu vou contar um caso para vocês. Eu estava participando de um processo em São José, um empreendimento lá, um loteamento, e a prefeitura pediu a garantia de uma área institucional para poder fazer a aprovação. Aí a proprietária do imóvel propôs uma área que ela tinha lá como área institucional para a prefeitura. Aí a prefeitura foi fazer uma consulta na CETESB. Essa área era contaminada. O processo parou, não houve condições de definir daquela forma, porque normalmente as áreas contaminadas são áreas onde teve atividade industrial. É nelas que acontece a maior parte das contaminações, que as empresas às vezes fecham, vão para outras regiões e a contaminação a gente fica lá. Então, é mais ou menos nessas áreas que acontece. Eu acho que isso, Marcos, acho que ter uma relação na secretaria, acho que isso é importante a gente ter lá, até para informação, né, para as pessoas que se interessam. Era isso que eu queria colocar e dizer que, como acho que o vereador Marcelo comentou, agora não lembro, acho que o importante é o município ter uma lei. Nós não podemos ficar sem lei, né? A gente já tem visto alguns municípios vizinhos aí que estão com problema de lei, a cidade parou, e como a gente está na nossa mão de decidir, estamos agora na parte final, né? Nós estamos fazendo aqui agora um pente fino daquilo que foi proposto. Acho que isso é importante, para que a gente no dia 5 tenha a nossa lei aprovada, e como o Marcos tem falado, alguma coisa que, como agora está se colocando o artigo 74 a qualquer tempo, então nós temos tempo de corrigir talvez alguma coisa que ainda passou, porque nenhuma lei ela é perfeita, a gente não vai conseguir a perfeição, mas se a gente conseguir garantir uma melhoria para a cidade, acho que isso é importante, né? Deixar os times aí que a pessoa gosta de lado, vamos pensar em Caçapava, e era isso que eu gostaria de pedir para a Câmara nessa noite. Muito obrigado. Carlos, até isso aí é até bom a gente ouvir, porque dá mais segurança para nós vereadores, porque a gente fica aí numa questão, às vezes, de saber, será que a gente está fazendo certo ou errado? Está beneficiando A ou B? Eu acho que não, a gente está dando, aqui a gente não beneficia ninguém, aqui a gente aprova uma lei que vai dar um norte, né, para as pessoas que estão com problema no Ministério Público ou não, que ela resolva a sua situação. Mas para isso ela precisa de uma lei atual, regulamentada, uma lei que vai trazer recursos financeiros para o município, onde as áreas regularizadas vão pagar IPTU, né? É só assim para a prefeitura poder arrecadar
e investir na educação, investir na saúde. Eu acho que nós, vereadores, estamos aqui ouvindo, né, o executivo. O próprio executivo falou que ele não tem área técnica para falar sobre resíduos sólidos, sobre poluição técnica em áreas contaminadas. Você imagina nós, legislativo, né? Nós precisamos confiar na lei, nós precisamos confiar no executivo, que eles estão tentando resolver e estão bem intencionados, porque se depender de nós, vereadores, nós vamos buscar informação na onde, né? A informação a gente vai buscar, mas independente da informação, nós temos que decidir. E eu acho que a audiência pública é importante, sim, porque se a gente não puder arrumar alguns pontos no projeto, por que audiência pública? Né? Eu acho que nós estamos aqui realmente para corrigir alguns erros junto com o executivo, não o executivo contra nós ou nós contra ele. Nós reunimos para decidir o que é melhor, uma mudança ou outra, e precisa ser feita. Nós vimos que algumas coisas precisam ser mudadas, e tem que ser através de emenda, não tem outra forma, né? É a única resposta que eu tenho para dar sobre a questão da emenda. Eu penso assim, cada poder tem a sua competência, né? A prefeitura, ela vai fazer aquilo que a lei determina, não o que ela quer. E quem que determina as leis? É a Câmara, né? Então o papel do vereador é importantíssimo nesse quesito, porque às vezes o município ele quer fazer algo, mas a lei não permite ele fazer. E aí se ele faz, ele cai na improbidade. Então a lei, na verdade, o que ela faz? Ela autoriza o executivo a executar aquilo que precisa fazer. Como eu falei aqui, nós estamos com um problema sério em São José agora, por quê? Aí cai naquilo que o nosso amigo ali falou. Houve uma discussão na lei de zoneamento de 2010 em São José, fizeram umas emendas na calada da noite, né? E aprovaram. Alguém questionou isso na justiça, o Ministério Público entrou com uma ação, ganhou. São José hoje está com uma ADIM que parou a cidade. Tem mais de 30 empreendimentos travados na cidade, porque a prefeitura não pode aprovar, por erro de processo de aprovação. E assim, eu não estou enxergando isso aqui, né? A gente está buscando conversar, como você disse, não tem nenhum contra o outro, não existe favorecimento, é uma questão de a gente pensar na cidade. E aí, como eu disse, algum ponto que ficar, nós podemos agora, com essa alteração que não tem um prazo definido, voltar a discutir isso aí, acrescentar, melhorar, e para que a cidade possa verdadeiramente ela se desenvolver e a gente poder participar desse processo. É isso que eu queria, mas é que o vereador falou mesmo, acho que tem que buscar informação com quem tem, acho que nunca é vergonhoso a gente falar que não sabe, tem coisa que eu também não sei, eu pergunto, né? E assim, cada dia um aprendizado, cada um na sua área, buscando pessoas que conhecem, e a gente vai melhorando. Ainda mais para vocês, vereadores, cada um tem uma área de formação, não são obrigados a saber tudo mesmo, né? Então acho que a discussão aqui é importante por causa disso. Tá bom? Obrigado. Não sei se algum vereador quer mais tecer algum comentário. Por Senhor favor, presidente, eu gostaria de mencionar que há 10 anos atrás eu participei da discussão, elaboração, audiências públicas, e eu estou sentindo que dessa vez está muito mais tranquilo, até porque nós já temos uma lei, então nós estamos revisando. Mas eu quero parabenizar o Marcos, principalmente, pela humildade, pela aceitação, como nós na discussão colocamos que Caçapava Velha, Eldorado não tinham sido contemplados, ele já se prontificou de fazer o levantamento. Então está muito bom de se trabalhar por esse motivo, porque como o Carlos Henrique disse, Caçapava que é a contemplada, não é executivo, não é legislativo, somos nós. Nós estamos no momento como legisladores, vocês como secretário,
mas nós vamos passar. Nós temos que deixar algo positivo, concreto, saudável, os que virão. Então eu quero parabenizar a Secretaria de Planejamento pela forma que desenvolveu e está desenvolvendo. Gostaria de agradecer, não em meu nome, vereadora, mas realmente em nome de toda a equipe da Secretaria, mas eu queria expandir isso não só para a Secretaria, eu queria expandir isso para a Prefeitura como um todo. É porque eu enxergo que o plano diretor não é o plano da Secretaria de Planejamento. O plano diretor é de todas as secretarias, né? Então ele é da Prefeitura. Por acaso nós estamos coordenando pela Secretaria de Planejamento, mas é um plano que trata de todas as áreas. Então é isso que eu acho importante a gente ressaltar, o trabalho da Prefeitura, tentando fazer esse encontro, né? Essa construção junto com a sociedade, que se mostrou de uma forma muito madura. Eu acho que foi um grande aprendizado para mim também, eu gosto de falar isso, porque eu aprendo com cada pessoa e todo mundo sempre tem uma boa contribuição. É o que eu falo, se a gente quiser olhar o que é ruim, a gente pode olhar o que é ruim. Se a gente quiser olhar o que é bom, a gente pode olhar o que é bom. E aqui eu vejo que as pessoas estão em busca do que é bom. Olhar o que é ruim, a gente tem que olhar para consertar, mas não simplesmente para reforçar o que é ruim, né? Então vamos, essa construção junto com a Câmara aqui agora, mais do que nunca, né? Acho que está, mais uma vez, todo mundo de parabéns, não é o Marcos ou a Secretaria ou a Prefeitura, mas acho que todos nós estamos de parabéns. Eu gostaria também de enfatizar as pessoas que participaram com o intuito de contribuir. Eu tive a oportunidade de estar em todas as consultas públicas e eu vi assim o interesse das pessoas em estar levando a sua reivindicação, a sua contribuição. Então, eu acho que foi uma soma, como você disse, mas eu ainda continuo evidenciando que você, como secretário de Planejamento, representa a Prefeitura toda, mas você tem essa abertura, você dá essa abertura. Se fosse uma outra pessoa, talvez não desse essa abertura que é necessário para a participação das pessoas. Então, eu quero enfatizar a Secretaria de Planejamento, que vocês todos estão de parabéns. E a vocês que participaram, que contribuíram, que deram suas sugestões, porque isso só vem a somar para esse plano diretor. Mais uma vez eu falo aqui que nós, dos legislativos, 10 vereadores, estamos empenhados para que a cidade não perca aí, a partir do dia 5, fique sem um plano diretor, fique uma cidade travada, sem recurso, né, sem poder trabalhar. Tenho certeza que nós vamos analisar e vamos decidir com consciência e pensando em ajudar a cidade. Pode ter certeza que pode contar com essa Câmara. Nós sabemos das intenções que vocês têm do melhor para a cidade, e é para isso que a gente está aqui também. Ninguém mais se manifestando? E nós continuaremos, né, com a audiência, inclusive, né, citado até pelo nosso amigo Francisco ali, Ventura, que quinta-feira nós vamos continuar essa discussão. O que nós não conseguimos discutir e responder hoje, a gente vai estar continuando essa discussão, e tenho certeza que todos nós vamos chegar aí num ponto no que é melhor para Caçapava, não para ninguém, nem para a Câmara, nem para o Executivo e nem para ninguém pessoal. É melhor para Caçapava. Vai ser sempre assim. Ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrada a presente audiência pública.